Boa noite para você que já chegou por aqui. É dia de nós conversarmos sobre sexualidade, é dia de nós falarmos sobre esse assunto que é tão gostoso. E eu estou muito feliz porque inúmeras pessoas estão se inscrevendo no treinamento Sexualidade 360. E se você ainda não se inscreveu, se você é profissional, é líder da igreja, pastor, médico, fisioterapeuta, enfermeiro, psicólogo e você quer trabalhar com sexualidade, você precisa ir no link que está na descrição desse vídeo. As vagas são limitadas, então vai tomando posse desse seu lugar para você não perder nada, tá bom? E hoje nós vamos conversar sobre o quê? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Inteligência Sexual 360. Hoje nós vamos falar sobre disfunções sexuais. Elas têm cura e eu vou te explicar como é que a gente pode percorrer um caminho seguro para que essa cura aconteça. Já vou começar logo falando o seguinte: infelizmente, muitas pessoas que procuram ajuda de profissionais da área da sexualidade, né? Às vezes é um psicólogo, às vezes é um sexólogo, às vezes buscam aconselhamento com um pastor, com o seu líder na igreja. Essas pessoas, elas reúnem assim, ó, todas as forças, né? Juntam toda a coragem, toda a força para ir lá levar para a pessoa que elas acham que tem maior conhecimento a informação do problema que elas estão passando. E o que é triste nessa história toda? É muito triste a gente perceber que, infelizmente, as pessoas que escutam muitas vezes não sabem como lidar com tudo isso. Ou então minimizam o problema. Ou então dão soluções que não são seguras, não são viáveis. Então imagina você criar coragem, juntar todas as forças que existem em você para você expor uma fragilidade sexual e aí de repente quando você expõe essa fragilidade, você escuta da pessoa que está do outro lado: "Ah, mas é assim mesmo. Quando a gente envelhece fica assim." "Ah, mas esse aí é seu problema?" Existem problemas muito mais sérios. Eu mesma vivo escutando coisa muito mais séria que isso aí que você está me trazendo. Ou então as pessoas, na igreja isso acontece muito, hein? Ou então as pessoas falam assim, ó, vamos orar pra gente poder resolver essa situação. Então eu não estou aqui para dar esse tipo de solução para vocês. Eu estou aqui com 19 anos de experiência na área da sexualidade para dizer que as disfunções sexuais elas não podem ser negligenciadas. E para quem é profissional aqui já se manifesta, tá? Já se manifesta. E eu, Eliane, eu sou profissional. Por quê? Porque eu quero saber o seguinte: você que é profissional, você tem segurança para lidar com as questões da sexualidade? Você tem condição de ouvir uma queixa e entender se é simplesmente um desajuste? Você tem condição de entender se é uma disfunção? Você tem condição de entender se foi só um episódio ali único de falha sexual ou se é algo que a pessoa está carregando há mais tempo? Quando a gente fala sobre uma sexualidade com embasamento na ciência, quando a gente fala sobre raciocínio clínico, essas questões todas precisam estar nas nossas cabecinhas. Por quê? Essa pessoa que reuniu toda a coragem dela para falar sobre a dor dela, ela não pode ser negligenciada, certo? E entendido isso, me conta aí, você sabe o que é disfunção sexual? Você já vivenciou alguma disfunção sexual? Me conta se disfunções sexuais fazem ou já fizeram parte da sua vida, porque hoje é dia de conversarmos exatamente sobre elas, ok? E eu tenho dito para vocês que inteligência sexual é algo que a gente não nasce com ela, não é inato do ser humano, certo? Nós precisamos desenvolver inteligência sexual. E a inteligência sexual, ela diz respeito a você entender o seu corpo, entender quando de fato algo está errado. Então, quando você fala assim, Eliane, eu passo por uma disfunção por parte do meu marido,
marido. Teve uma pessoa que inclusive colocou assim: Eliane, me explica por que que alguns pênis, por exemplo, eles nascem tortos e isso incomoda tanto a mulher e não incomoda o homem, mas parece que ele está sempre cutucando por um lado, né? Então, será que essa questão do pênis ser torto para a direita ou torto para a esquerda é uma questão de disfunção sexual? O que vocês acham? Vou até pegar esse exemplo, esse gancho, para poder trazer para vocês o conceito real de disfunção sexual, certo? Então, o que é uma disfunção sexual? Uma disfunção sexual é uma alteração da fisiologia sexual. Pode ser um bloqueio, esse bloqueio pode ser total, esse bloqueio pode ser parcial, esse bloqueio pode ocorrer em diferentes momentos da resposta sexual humana, certo? Ou seja, se a gente entende de resposta sexual humana, então a gente sabe que a resposta sexual humana se divide em 4 fases: desejo, excitação, orgasmo e resolução. Porém, quando a gente fala sobre disfunção sexual, a gente vai entender que vai ser desejo, excitação, orgasmo e dor. Os meus pupilos já sabem isso de cor e salteado. Se tiver algum pupilo aqui, por favor, me diz aí se é ou não é verdade, porque a gente está sempre batendo nesses aspectos. Nós temos um módulo incrível dentro da formação Sexualidade Integrativa, onde a gente vai falando sobre cada uma das disfunções sexuais, dando soluções reais, viáveis, que respeitem os nossos princípios e os nossos valores. Por que eu preciso dizer isso? Porque, infelizmente, muitos profissionais, eles olham para as disfunções sexuais e resumem a resolução, chega a ser engraçado, né? A masturbação, pornografia ou brinquedos sexuais. Isso mostra que esse profissional, coitado, ele é raso, ele não domina o assunto. Então, se você que é cristão bate na porta de um profissional desse, você fica frustrado, você fica confuso, provavelmente você não vai voltar a segunda vez. Por que você não vai voltar a segunda vez? Porque feriu os seus princípios e os seus valores. Então, até os profissionais que não são cristãos, uma vez que eles atendem pessoas cristãs, eles precisam saber lidar com esse público. Mas isso não é uma realidade no mundo de forma geral, certo? As pessoas geralmente os profissionais, eles tentam mudar os seus princípios e os seus valores em nome dessa resolução. Por quê? Porque eles são rasos, porque eles não sabem exatamente o que fazer, ok? Entendido? Então, quando a gente olha para essa questão aí do pênis que é torto, né? Esse pênis que é torto, e a Aline colocou assim: Eliane, eu acredito que ele fica torto de tanto que o homem deixa ele na mesma posição na cueca no dia a dia. E você sabe que você tá certa, Aline? Então, assim, os homens, eles acostumam o pênis em uma posição. E só que o que acontece? Essa posição, por mais que o homem seja acostumado a ela, por mais que esse pênis seja um pouco mais torto para a direita, um pouco mais torto para a esquerda, esse pênis torto, ele não precisa gerar dor na relação sexual, tá? Não é para gerar dor nem para a mulher que recebe o pênis e nem para o homem que tem o pênis torto. Quando a gente começa a ver assim um pênis, por exemplo, que começa, né, reto e depois de repente ele entorta, a gente pode ter uma condição que se chama peroni. O que é isso? É realmente uma placa ali, onde esse pênis, essa placa, ela impede o pênis de ficar totalmente ereto, tá? Então, essa síndrome de Peyronie, ela não é uma coisa muito comum e ela não tem a ver com a posição que coloca na cueca. Agora, o pênis como um todo, ser um pouquinho mais torto para a direita, um pouquinho mais torto para a esquerda, isso é normal, certo? Isso faz parte da anatomia da pessoa, mas não é para gerar dor, nem incômodo, nem para a mulher que recebe, nem para o homem que tem o pênis torto, certo? Entendi?
Compreendido? Ok, muito bem. Então, vamos entender o seguinte: quando nós falamos sobre disfunções sexuais, a gente está falando de situações que já estão presentes ali há um tempo, tá? Então, por exemplo, quando a gente olha para as questões do desejo, da excitação, do orgasmo, da dor, a gente não pode virar para essa pessoa e falar assim: ah, é normal você sentir dor nas primeiras relações sexuais, é porque você nunca fez antes, logo é normal sentir dor. Não, nunca é normal sentir dor. Então, eu não posso dizer isso para as pessoas que são noivas, eu não posso dizer para as pessoas que estão tendo as primeiras relações sexuais que é normal esperar dor. Onde já se viu isso? Dor não combina com prazer. Ai, Eliane, mas não é normal, eu achei que toda mulher virgem, e aqui vai um recado tanto para homens quanto para mulheres. Homens que às vezes esperam que a mulher sofra nessa primeira vez para dizer que ela é virgem. Isso é ignorância, certo? Dor nunca é normal, nunca. Ai, Eliane, mas eu também já ouvi, por exemplo, pessoas dizendo assim: ah, mas esse negócio de desejo sexual, ele diminui mesmo. Mulher nenhuma gosta de sexo, mulher não se interessa nisso. Mentira! Mulheres se interessam por sexo, homens se interessam por sexo. Uma vez que eu tenho homens desinteressados por sexo, uma vez que eu tenho mulheres desinteressadas por sexo, eu preciso de fato investigar se essas pessoas elas estão com algum tipo de problema nessa área, certo? E alguém me perguntou assim: ah, Eliane, e por onde é que a gente começa? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós, enquanto seres humanos deste tempo, nós somos muito acostumados a ter uma visão biomédica. O que é, Eliane, uma visão biomédica? A visão biomédica é você imaginar que se algo está acontecendo na sua vida, provavelmente é por alguma questão física, por alguma questão hormonal, por esse problema que você vive, ele tem alguma explicação específica no funcionamento do seu corpo. É ou não é assim? Quantos de vocês, às vezes, por exemplo, sentem uma dor de cabeça e ao invés de vocês pensarem assim: nossa, eu não bebi água hoje, nossa, é porque eu estava muito preocupado com alguma coisa. Tem gente que já vai logo pro pensamento do quê? Será que eu tô com algum tumor? Será que essa enxaqueca tem alguma origem de pressão alta? Então, nós fomos treinados a termos uma visão biomédica. Eliane, isso é ruim? Não é ruim por todos os ângulos, mas eu preciso que você entenda o seguinte: a visão biomédica, ela é muito limitada. Então, quando eu trago para vocês a ideia de uma sexualidade que é integrativa, eu quero que vocês ampliem a visão de vocês, ok? Porque as questões sexuais, elas nem sempre vão ser explicadas por um hormônio, nem sempre elas vão ser explicadas simplesmente por uma falta de lubrificação. Muitas das vezes as questões sexuais, elas vão ter uma origem na construção social, vão ter uma origem muitas vezes na religião, muitas vezes psicológico, ok? Então, é importante integrar físico, emocional, social e religioso, para que de fato você entenda esse ser humano que está te buscando está buscando ajuda em você. Então, se você que está aqui hoje é uma pessoa que deseja aprender mais sobre sexualidade, vai acontecer um treinamento para profissionais, para futuros profissionais da área da sexualidade. Eliane, então esse treinamento é para quem? É para psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas pélvicos, médicos, pastores, líderes de jovens, líderes de mulheres, de casais.
Esse treinamento é para todas as pessoas que querem, de fato, dominar tema sexualidade. Parar de falar besteira por aí, certo? É para você nunca mais ficar falando besteira por aí, ok? Então, se você é essa pessoa e você está aqui, você precisa ir no link que está na descrição desse vídeo, certo? Agora, me deixem saber quem aí já está inscrito. Me coloquem aí quem aí já está inscrito. A Suzete já está querendo se inscrever. A Lucy também já está querendo se inscrever. Façam isso, tá bom? Ok? Ai, Eliane, por que que a masturbação é pecado se não tem na Bíblia? Fuma. Você pode fumar então também, meu filho. Né? O Edson tá fazendo essa pergunta. Vamos entender assim, começa a fumar, usar drogas, né? E fazer qualquer outro tipo de coisa que não tá na Bíblia. Porque se esse é o seu argumento, né? Ah, se masturbação não tá na Bíblia, então não é pecado. Por favor, que argumento fraco. E aqui já tem muita gente inscrita, né? Tem várias pessoas colocando aqui, ó. A Hilda, a Aparecida, a Valdenice, a Má Souza, todas já estão inscritas. Eliane, tem algum profissional no grupo? Muitos profissionais. Olha, na primeira turma da formação, inclusive, dentre as minhas alunas, tem médica, tem fisioterapeuta, tem enfermeira, tem psicóloga, tem pastor. Tem inúmeras pessoas que querem trabalhar com sexualidade, tá? Então, hoje, quando a gente fala, quando a gente olha para um profissional que é 360, o que é esse profissional 360? É o profissional que olha para o outro como um todo. Esse profissional 360, ele vai ter condição de avaliar bem o seu cliente. Ele vai ter condição de fazer com que o cliente dele, de fato, melhore, certo? Então, quando a gente olha para esse profissional 360, ele é um profissional que enxerga a sexualidade de uma forma ampla, de uma forma completa. Quando eu falo sobre esse profissional, eu sempre vou repetir que o profissional 360, ele precisa fazer com que os seus clientes, ou as pessoas que estão escutando ele numa palestra, ou as pessoas que estão escutando ele através de um grupo ali de mulheres, de casais, essas pessoas, elas precisam aprender a desenvolver inteligência sexual. Inteligência sexual é algo que a gente desenvolve, ok? Ok? Então, ó, a gente vai começar a entender o seguinte: se esse profissional, ele é capaz de ter esse olhar 360 e de desenvolver no outro inteligência sexual, isso significa que ele tem um raciocínio clínico. E aqui eu preciso dizer para vocês que existe muita diferença entre disfunção sexual e uma falha sexual, tá? Vou dar um exemplo aqui que meus pupilos já conhecem, certo? Imagine aí um homem, por exemplo, um homem que ele falhou na relação sexual que ele foi ter ali com a esposa dele. Ele esperava uma ereção, ele esperava que tivesse uma boa resposta desse pênis, mas esse pênis perdeu a ereção, não sendo nem possível fazer uma penetração. Quando a gente olha para esse homem, que provavelmente vai chegar para nós preocupado, angustiado, achando que o mundo acabou, porque sim, pênis é um órgão importante. Do mesmo jeito que uma mulher, ela chega para mim, eu preciso dizer para ela, sua vulva, sua vagina são órgãos importantes. Então, sim, é uma parte importante do seu corpo. Então, esse homem que teve esse episódio aí, ele não tem ainda uma disfunção sexual. Ele tem o quê? Ele tem um quadro de falha sexual, ok? Então, quando a gente olha para as questões de disfunção sexual, a gente precisa entender que essas questões de disfunção sexual, elas precisam seguir algumas regras, ok? Então, que regras são essas? Existem critério de cronologia, critério de amplitude, critério de etiologia. Eliane, você me xingou toda agora. É só para você entender que você precisa, enquanto profissional da área da sexualidade, ter profundidade ao olhar para os seus clientes,
saber o que você está falando quando você for fazer uma palestra, saber o que você está falando quando você for pregar na sua igreja. Porque vivemos um tempo onde a ignorância sexual não cabe mais, certo? Então, Eliane, quer dizer que disfunção sexual tem a ver com cronologia? Sim, porque eu vou olhar para essa pessoa e eu vou precisar entender se o problema dessa pessoa é primário ou é secundário. Será que essa pessoa sempre teve esse problema? Será que essa pessoa, ela passou uma parte da vida bem e depois de algum evento aconteceu algo que desandou a vida sexual dela? Isso é cronologia. Agora me conta que se você já ouviu falar sobre isso, conta aí pra mim. Diz aí pra mim. Vocês que estão aí ansiosos, né, pelo treinamento Sexualidade 360. Me diz. Aí a Lia tá aqui, Eliane, como eu faço para entrar nesse grupo do WhatsApp? Lia, quando você se inscreve no treinamento Sexualidade 360, você recebe um e-mail e nesse e-mail tem o quê? O link para o grupo do WhatsApp, tá bom? Vai lá, olha direitinho o seu e-mail e entra no grupo, certo? Eliane, eu nunca ouvi. Eliane, eu já ouvi porque eu sou pupila. Bom demais, né, Margarida? Quando a gente tem um conhecimento, ó, nossa cabecinha ferve. Então, quando vocês dizem assim pra mim, Eliane, eu nunca ouvi. Então, entenda uma coisa, disfunção sexual é muito diferente de uma falha sexual, tá? Uma coisa é você, por exemplo, falhar de vez em quando. Ah, Eliane, eu não tive uma ereção, né? Mas assim, todas as outras ereções funcionaram, mas nesse dia essa não funcionou. Depois vieram mais um monte que funcionaram. Isso não é disfunção sexual. Você só teve um episódio de falha sexual. Ah, Eliane, mas a pessoa que tem uma falha sexual, ela tem um sofrimento? Tem. E eu não posso negligenciar o sofrimento dela. Mas eu vou entender que essa pessoa, ela tem alguma disfunção sexual por alguns critérios. Então, é cronologia, é amplitude, é etiologia. Ah, e o que é amplitude, Eliane? A amplitude, ela pode ser geral ou ela pode ser situacional. Ah, Eliane, eu funciono muito bem na minha cama. Eu não funciono bem quando eu saio de casa. Então, é situacional, não é geral. E aí, cada uma dessas questões vai gerar o quê? Uma condução diferente. Eliane, etiologia pode ser por causas orgânicas, pode ser causas que são psicogênicas. Ok? Então, a gente vai precisar avaliar com critérios essas pessoas. Ah, Eliane, mas é só isso? Não, precisa estar presente ali por pelo menos 6 meses para você dizer que, de fato, essa pessoa, ela tem uma disfunção sexual, tá? Então, não é uma vez que aconteceu que eu tô com um problema, eu tô com uma doença, eu vou morrer, nunca mais eu vou fazer sexo como eu fazia, nunca mais eu vou ter prazer, tô aqui sofrendo. Para com isso, tá? Para com isso. Muitas vezes o papel profissional da sexualidade vai ser tirar o peso que essa pessoa está carregando das costas para que ela comece a viver uma vida sexual mais feliz, ok? Agora, a gente tem um sério problema. Por quê? Muitas questões da vida sexual são normalizadas no dia a dia. Então, é aquela pessoa que junta a coragem para dizer, meu Deus, eu não estou tendo desejo. E aí ouve do outro que isso é normal, é assim mesmo, faz sem querer só para satisfazer seu marido. Isso é uma visão desse tamanica aqui, ó, sobre sexualidade. A gente precisa começar a mudar isso, porque desejo é algo que tem tudo a ver com a sua cabeça, com o seu cérebro. E nós deveríamos desejar sexualmente durante toda a nossa vida adulta. E depois, quando a gente for idoso, nem que seja para quando você for idoso, você chegar e falar assim, eita, quando eu imagino, eu lembro de umas coisas que eu fiz e eita, como era bom, eu era bom nisso, tá? O desejo é algo que vai ser inerente ao ser humano, ao amadurecimento do ser humano. Uma vez que você amadurece fisicamente, emocionalmente, você se torna aí um adulto, você pode desejar até o fim da sua vida, certo? Até o fim da sua vida. Ah, aí a gente chega na igreja e escuta que mulher não deseja, só quem tem desejo é homem. Mentira! Tá assim de mulheres sofrendo, porque elas têm desejo. Inclusive hoje, antes de eu entrar aqui nessa live, eu ouvi
eu li, na verdade, né, um relato de uma mulher que dizia assim: "Nossa, Eliane, como esses assuntos que você fala, eles precisam ser falados". Eu vivi numa época onde eu fui adolescente, onde eu era recém-casada, onde eu desejava meu marido. Então, na adolescência, desejo. No início da vida de casada, desejo. Desejava o marido, mas não tinha coragem de forma nenhuma de tomar algum tipo de iniciativa. Por quê? Porque essa pessoa achava que ela estaria sendo uma vagabunda, uma pessoa sem princípios, sem valores, se ela procurasse o marido. Então, olha a que nível chega a ignorância na área da sexualidade. Gente, não existe problema algum em a mulher buscar esse marido. Não existe problema algum em esse homem entrar na relação sexual, dando beijo, tocando. Ele está estando de pênis mole. Não existe problema nenhum em você simplesmente se permitir envolver-se. Só que o que a gente faz? A gente vê um monte de conhecimento equivocado. Aí a gente olha para o tema dessa live de hoje, né? Inteligência sexual 360, a disfunção sexual, sim, ela tem cura. E vamos saber esse caminho correto para a resolução. Então, coloquem aqui para mim, escrevam aqui para mim. Quais são as dificuldades mais comuns que vocês encontram? Você que é profissional que está aqui me escutando, quais são as dificuldades mais comuns que vocês encontram? Por exemplo, no consultório, qual é o seu maior medo quando você for atender na área da sexualidade? Me diz aqui, conta aqui para mim, tá? Por que você precisa me contar para eu poder te ajudar já através dessa live, certo? Eliane, então quer dizer que a mulher, ela pode desejar? Pode, a mulher pode desejar, ela pode demonstrar esse desejo, mas a gente precisa entender o seguinte, o desejo sexual, ele pode ser espontâneo e o desejo sexual, ele também pode ser responsivo. O que significa isso? Eu posso lá, por exemplo, na adolescência, no início do meu casamento, no início do meu relacionamento, é muito comum que eu tenha o quê? Um desejo que é espontâneo, essa vontade de me envolver sexualmente, tá? Só que o que acontece? Com o passar do tempo, a gente tem inúmeros artigos científicos que mostram que, com o passar do tempo, os relacionamentos de longo prazo, eles vão deixar de viver com mais intensidade esse desejo sexual que é espontâneo. E isso não é uma coisa que é ruim. Por quê? Porque existe a possibilidade do desejo sexual que é responsivo, certo? Então, o desejo sexual responsivo, eu acredito, hoje na literatura, ele é descrito só para as mulheres, mas eu vejo que ele tem muita lógica também para o homem. E eu acredito que nós vamos chegar em um nível onde a sexologia vai reconhecer tanto para a mulher quanto para o homem o desejo sexual responsivo. Porque olha só, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando essa mulher não está com vontade de fazer sexo, muitas vezes ela fala para ela mesma, vê se isso aí já aconteceu com você. Ai, que preguiça. Tomara que meu marido não me procure hoje. Hoje eu não quero saber de nada, eu só quero dormir. Quantas já se viram nessa situação? Só que aí o marido vai lá, por exemplo, e te toca, e te estimula, e te dá uns beijos, e ele chega com aquele hálito fresco, ele chega com um perfume cheiroso que você gosta, e aquela mãozinha tá boa, você começa a sentir uma pulsaçãozinha lá na vagina, e aí você dá espaço para uma pergunta. Que pergunta é essa, Eliane? Por que não? Por que não me relacionar sexualmente? Por que não? Já que tá tão bom esse toque, esse beijo, esse cheiro. E aí o que acontece? Nós vamos e nos envolvemos sexualmente. Para nossa surpresa, aquele nosso pensamento inicial que era eu tô com preguiça, não quero, ai meu pai, que saco, se tornou em prazer, ok? Quando esse pensamento se torna em prazer, quando você se permite responder a perguntinha por que não, o que vai acontecer com você? Você vai estar colocando na sua cabecinha a possibilidade do desejo sexual responsivo. E isso é maravilhoso para as mulheres. Agora, e aqui tá a Jamile, né? A Jamile tá me falando assim: Eliane, eu tenho muita dificuldade em ajudar mulheres que me procuram com desejo sexual.
com mais desejo sexual que o marido. O marido, ele não faz questão de sexo, muitas vezes é uma vez ao mês e está bom. E o pior, o marido acha normal e não quer buscar ajuda. Então, você entende, Jamile, que o que você acabou de descrever aqui para mim é exatamente o contrário da situação da mulher que eu coloquei. Mas vamos imaginar agora esse homem que muitas das vezes, na maioria das vezes, ele tá com a testosterona normal. Esse homem que tá lá sem desejo sexual, mas alguma coisa tá acontecendo. Então, desejo sexual diminuído, desejo sexual hipoativo é algo que pode acontecer tanto com mulheres quanto com homens. Aí a gente olha, por exemplo, para essa situação que a Jamile colocou aqui. E vamos pensar assim, essa situação que a Jamile está colocando, ela é muito mais comum do que a gente imagina. Então, adianta você ir para a igreja enquanto pastor e falar: mulheres, vocês têm que querer sexo. Tem um monte de homem que não está querendo sexo também. Então, o seu discurso, ele não está equilibrado com o momento atual. E aí, você olha para esse homem que está sem desejo, sem motivação, querendo fazer o sexo uma vez por mês e já tá bom. Aí eu vou olhar com um raciocínio mais clínico para ele, né? Eu vou olhar para esse homem de uma forma mais profunda. E aí eu vou começar a entender a história desse homem. Adianta você, Jamile, chegar para essa mulher que te procurou ajuda e falar assim: compra uma lingerie, olha, se mostra bem provocativa para ele, faz uma coisa diferente, faz sexo oral, faz sexo anal, faz não sei o quê, usa um brinquedinho. Não adianta, porque existe uma outra dor que está encoberta pela queixa desse homem. E a Vanessa está trazendo aqui, ó, Eliane, eu lembrei exatamente dessa situação essa semana, né? Ou vivenciou, né? Talvez. Então, entenda uma coisa. Quando você olha para esse homem, aí a gente precisa entender o seguinte: para onde está indo a energia sexual desse homem? Será que esse homem, ele está trabalhando demais? Ele está estressado demais? Ele está cansado demais? Será que esse homem ele tem algum comportamento de risco, como, por exemplo, o acesso exagerado ou, às vezes, até pequeno, que também é prejudicial, à pornografia? Será que esse homem, ele pratica masturbação? Será que esse homem, ele anda jogando videogame? Eliane nunca tinha pensado nessas possibilidades, mas vamos olhar com cuidado para elas. Por quê? A gente tem um sistema que eu estava, inclusive, falando para os meus alunos da formação esses dias, na segunda-feira, que é o nosso dia de aulas ao vivo, eu falando para eles o seguinte: nós temos um sistema de recompensa que é dopaminérgico. Isso significa o quê? A sua cabeça, o seu cérebro libera dopamina. Dopamina é a molécula do prazer. Só que essa dopamina, ela é liberada com comida, ela é liberada com esporte, ela é liberada através da masturbação, através da pornografia, através do videogame. Ela é liberada de diversas formas. Aí você fala assim: será que esse homem, ele está encontrando essa recompensa de dopamina através desses caminhos todos que eu citei? E quando ele olha para a mulher dele, ele fala assim: ai, vou ter que ir lá, vou ter que conquistar, vou ter que tocar, vou ter que estimular, vou ter que receber o envolvimento dela, vai demorar 20 minutos, vou ter que envolvê-la no prazer para que seja bom para ela. Ai, que preguiça, quero não. Deixa eu ficar no meu sistema aqui de recompensa. Isso é sério, né? E aí vocês ouvem aí de forma geral o universo conspirando, né, a favor da indústria pornográfica, dizendo assim: ah, não tem problema nenhum a masturbação. Masturbação é saudável. E eu vou até dividir, eu já divido isso com os meus alunos, né? Mas eu vou dar um spoiler para vocês que ainda não são meus alunos. O seguinte: quando a gente olha para a questão da masturbação, a gente precisa entender que a masturbação, ela é vista como muito positiva para o mundo aí fora, mesmo porque hoje na sexologia, e aqui eu vou fazer uma crítica, hoje na sexologia não se fala mais sobre envolvimento sexual só com o outro, ok? Hoje,
para a sexologia, existe o envolvimento sexual que você tem com você mesmo. Isso significa, infelizmente, que neste ponto, a sexologia, de forma geral, ela não faz correspondência com os princípios e valores cristãos. Por quê, Eliane? Porque quando eu olho para a Bíblia, para a palavra de Deus, eu vejo que a pessoa, ela precisa se relacionar sexualmente com outra pessoa, para que eles construam juntos o caminho do prazer, da intimidade, da conexão, do respeito, certo? A Bíblia, por exemplo, não dá lugar para um prazer que é solitário. E o que é a masturbação? Masturbação é prazer solitário, ok? Aí a gente olha para esse artigo, que é um dos mais recentes, e a gente vai perceber o seguinte: nesse artigo, ele vai trazer a ideia de que pessoas que têm princípios e valores cristãos, eles vão sentir culpa e eles vão se sentir mal frente à masturbação. E a masturbação, ela vai se tornar um prejuízo para a vida dessas pessoas. E aí, ok? E isso é o que o artigo fala. Agora, deixa eu dizer para vocês que nesses 19 anos de experiência, eu tenho percebido o seguinte: muitos homens chegam até mim e eles falam assim: Eliane, eu não consigo ejacular na vagina da minha esposa. E muitas vezes esse não conseguir ejacular na vagina da esposa tem uma correlação direta com a pressão que você acostumou o seu pênis a sentir. Ah, mas a masturbação não era só positiva? Não é bem assim que a gente vê na prática clínica. Homens que se acostumaram, porque nós, enquanto seres humanos, nós temos um negocinho que a gente chama de propriocepção, tá? Propriocepção é você acostumar seu corpo a certos estímulos. Aí você vai lá com sua mãozona pesada, forte, estimula seu pênis até quase estrangular o bichinho, e aí depois você acha que você vai encontrar esse prazer na vagina da sua esposa? Então, olha, eu diria, tá? Eu diria pra você, Jamile, que tem esse caso onde a esposa tem interesse sexual, mas esse esposo, ele está desestimulado, é bem importante analisar os comportamentos desse homem, tá? Tá acima do peso? Esse homem tá praticando alguma atividade física? Esse homem, será que ele tá com alguma disfunção sexual que tá fazendo com que ele não procure a esposa por medo de falhar? Muito comum entre os homens. Será que ele tem hábitos com a pornografia, com a masturbação? Será que ele anda jogando muito videogame? Anda com tempo demais em TikTok, celular, rindo o tempo todo? Tá com o sistema dopaminérgico todo esquisito, certo? Então vale a pena. É sobre essas questões, é sobre esse abrir a mente que nós vamos falar no treinamento profissional, certo? Então, se você ficou assim pensando, nossa, eu nunca ouvi explicações como essa, vai ter muito mais no nosso treinamento profissional Sexualidade 360. É uma aula que vai ser incrível, esse treinamento é baratinho. Vem aqui embaixo na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever também. A Márcia já se inscreveu, muito bem. A Jamile, Eliane, obrigada pela excelente explicação. Eliane, fala um pouco sobre este homem não estar aberto ao diálogo sobre esse assunto, né? E achar que não precisa de ajuda. Então, esse é um outro ponto bem interessante. Por quê, Jamile? Tá vendo que não dá pra gente não olhar pra sexualidade de uma forma integral? Tem que ser sempre numa forma 360. Sempre. Porque se eu olho pra esse homem e eu não entendo, por exemplo, a construção social que ele teve, se eu olho pra esse homem e não entendo as concepções religiosas que ele teve, se eu olho para esse homem e não entendo, e ele não entende o funcionamento dele, eu vou estar errando na minha condução clínica. Então, por exemplo, quando a Jamile comenta, né, sobre a dificuldade desse homem de conversar sobre, ela está trazendo um aspecto que é social, porque a maioria dos homens cresceu achando que sabe tudo sobre sexo. É como se houvesse um chip aqui dentro da cabeça escrito sexo e nenhum homem precisa aprender sobre sexo. E ainda tem uns que viram e falam assim:
eu sou homem, então não quero conversar sobre isso, certo? Ignorância em relação à questão social. Ah, Eliane, mas e agora? O que é que eu faço? Porque eu tenho uma mulher que me procurou e ela tá com dificuldade em relação ao marido. O que é que eu te diria? As mulheres que têm maridos com dificuldade, que são resistentes, elas precisam ter o que eu chamo, e eu falo muito sobre isso, meus pupilos que estão aqui sabem e podem escrever aqui sobre isso. Ela precisa aprender a ser assertiva. A assertividade sexual é um pressuposto mínimo para todo atendimento que a gente faz na área da sexualidade, tá? Aí quando a Désia diz assim, Eliane, mas esse problema do homem pode ser por causa da esposa? Entenda uma coisa, Désia. A Jamile, que me trouxe esse caso, ela me disse que a esposa tá super empolgada sexualmente. Quem foge do sexo é o marido, certo? Agora, se você me disser assim, Eliane, homens que têm esposas que estão sempre desanimadas, sempre com preguiça, sempre com cara feia, que não gostam de sexo, que fazem de tudo para fugir de sexo. Eles podem perder o estímulo pelo sexo? Claro que podem. Claro, por quê? Porque os homens também são seres humanos. E existem dois pressupostos máximos quando a gente fala sobre sexo: o prazer físico e o prazer emocional. Se esse homem, ele não tem o prazer emocional, ele não vê o prazer emocional na esposa, ele não percebe esse envolvimento, essa atitude, esse desejo, ele pode começar a desenvolver problemas na área da sexualidade. Em função dessa esposa não ter envolvimento, não gostar, dele achar que eu nunca acerto, Eliane. Ela nunca quer. Eu sempre sou rejeitado. Ser humano não se acostuma com rejeição. A gente não se casa para sermos rejeitados. A gente se casa para a gente receber acolhimento. E até mesmo quando eu estou cansada e eu não quero me relacionar sexualmente, eu não preciso ter uma atitude que rejeita. Eu posso acolher mesmo que eu não faça sexo. Quer um exemplo? Se você tá muito cansado e seu marido te procura sexualmente, você pode dizer assim pra ele, amor, eu amo estar com você. É tão gostoso a gente estar junto, mas hoje eu não tenho condição nenhuma, eu estou extremamente cansada. A gente pode deixar para amanhã. Isso é uma atitude acolhedora e não uma atitude de rejeição. Só que inclusive esse exemplo é um exemplo de assertividade sexual. Agora a gente sabe transmitir assertividade sexual para os nossos pacientes. Nós, enquanto seres sexuais, somos assertivos, entende? Nós somos, enquanto população, nós somos muito ignorantes sexualmente falando. Nós não temos informação. E é por isso que o treinamento, ele faz todo sentido para profissionais. Imagine que eu tenho alunas dentro da minha formação que participaram do treinamento, que têm pós-graduação em sexualidade, que já atendem demandas na área sexual, que já fizeram outra formação. E eu fico com o coração muito feliz de ouvir delas que o que elas estão aprendendo comigo não chega assim, Eliane, o que eu tô aprendendo com você é muito, muito, muito mais do que eu aprendi uma pós-graduação de sexualidade, porque de fato você ensina a gente a atender. Inclusive, no treinamento, eu vou passar para vocês um instrumento para que vocês tenham condição já de avaliar essa pessoa, porque quando a gente avalia a pessoa, a gente precisa olhar 4 grandes áreas: desejo, excitação, orgasmo e dor. É a partir dessa análise que a gente vai saber como conduzir o nosso atendimento, certo? Ok? Eliane, seu conhecimento faz parte do seu dom. Olha, eu quero sempre honrar esse dom, viu? Deus, eu gosto muito, assim, de estar com os meus alunos, com os meus pupilos na segunda-feira, né? E às vezes eu escuto deles, assim, eu escuto até com frequência. Eles falam assim, Eliane, você parece que é uma biblioteca ambulante. E eu realmente acredito que isso é um dom de Deus. Por quê? Eu sou péssima de memória para inúmeras coisas. Mas quando o assunto é sexualidade, as coisas ficam tudo guardadinhas aqui na minha cabeça. E é um dom de Deus, né? Isso é muito bom. E eu realmente entrego para o Senhor esse dom e eu quero usar como um propósito de vida. Eu quero ter sempre como minha missão, né? Salvar casamentos, salvar famílias, porque nós temos sim que sermos felizes
felizes sexualmente, certo? Eliane, eu participei do primeiro, o Sexualidade 360, né, Elô? Foi maravilhoso o treinamento. Soube de manhã em uma palestra da Eliane, à noite comprei o curso, que já era na segunda. Foi maravilhoso, foi a melhor decisão. Que legal, né? Muito bom. Ai, que bom, Elô, fico feliz. Então, quando a gente olha para as questões das disfunções sexuais, não dá para colocar tudo no mesmo bolo, certo? A gente não pode pegar assim, achar que qualquer queixa na área da sexualidade é uma disfunção sexual. Vão existir, tanto é que lá dentro da formação, que quem tiver no treinamento vai conhecer também a formação, lá dentro da formação, a gente tem um módulo inteiro só sobre desajuste sexual, porque nem tudo é disfunção sexual. Muitas vezes nós vamos ter desajustes sexuais. E os desajustes sexuais, eles precisam ser resolvidos para que não se torne o quê? Uma disfunção sexual, certo? Ok? Então, ao olharmos aí para a questão das disfunções sexuais, que é o tema dessa live, a gente precisa entender o seguinte: nós, enquanto profissionais da área da sexualidade, e se você é pastor, se você é líder dos jovens, líder das mulheres, existem termos que a gente nunca deve usar. Por exemplo, o termo frigidez. Quantas vezes a gente escuta? Porque tem muita mulher frígida. Tem muita mulher frígida. Que pessoa sem informação. O termo frigidez, ele já foi abolido, desde 1970. Não se usa mais o termo frigidez. E aí, muitas vezes, a gente olha para muitas palestras, muitas pessoas que trabalham com sexualidade e a gente ainda percebe essas pessoas falando sobre esse assunto, sobre frigidez. Não existe, tá? Frigidez mostra... olha como esse tema é confuso. Frigidez é péssimo. Por quê? Porque não existe uma uniformidade terminológica, porque tem um caráter depreciativo em relação às mulheres. Existem autores que usaram frigidez para desejo, outros autores para excitação, outros autores para o orgasmo. Ou seja, é um termo que é como se servisse para tudo e não serve para nada, tá? Então a gente não usa. Na sexologia moderna, a gente não usa esse termo. Aí você vai... Eita, mulher de Deus. A Mari já tá aqui perguntando. Eliane, quanto tempo para a conclusão do curso? Olha, a formação, lembre o seguinte, são vários passos. Primeiro passo é você participar do treinamento Sexualidade 360. No treinamento, nós vamos ter 2h30, provavelmente, de aula, de conteúdo, de muita coisa boa. E eu vou depois, na meia hora final, apresentar para vocês a formação. A formação ela é certificada pelo MEC, ela tem mais de 200 horas e ela pode ser concluída em 4 meses, certo? Em 4 meses, ok? Mas esse é o segundo passo, Mari. Primeiro, você precisa estar no treinamento profissional, tá bom? Eliane, sexo anal, quando ambos estão em concordância, é pecado? Gente, é pecado. Para de querer fazer tudo. É porque blogueirinha, fulaninha, Aninha, euzinha, gosto, quero, para. Margarida tá colocando aqui, palestras com... Existem muitas palestras, né, com uma boa capa, mas vazio por dentro. O curso da Eliane tem, né, um conteúdo bastante rico, que a Margarida é minha pupila. Obrigada, Margarida. A Mari já está no treinamento Sexualidade 360, então o próximo passo é participar da formação, tá bom? A Simone também já tá aqui. Eliane, a duração do curso. 4 meses você termina, certo? Gente, quando a gente pensa em disfunções sexuais, outro detalhe que é muito importante, tá? Mulheres têm disfunções sexuais. Homens também têm disfunções sexuais. Tem uma estatística que, pra mim, ela é, assim, assustadora. Que estatística é essa? Existe uma projeção de que até o ano de 2025, 52% dos homens apresentem algum grau de disfunção sexual. 52%. Isso significa que nós vamos receber nos nossos consultórios disfunção erétil, ejaculação precoce, ejaculação retardada. Olha como isso é sério. Aí eu pergunto para você que é psicóloga, fisioterapeuta pélvica, enfermeira, médica, que já trabalha,
que já chega, né, demanda sexual. Você sabe lidar com essas questões? Você entende como que nós estamos despreparados? A gente precisa começar a dominar essas questões, porque já tá aí, ó, batendo na nossa porta. Quantos psicólogos eu conheço que quando o paciente começa a falar de problema na área sexual, o psicólogo já puxa a infância. Não, mas me conte como foi na sua infância. Não, mas o que aconteceu? Será que você foi abusado sexualmente? Não se lembra? O psicólogo, muitas vezes, ele vai tentar levar o atendimento para um outro lugar, para pai, para mãe, para infância, para abuso. Por que, Eliane, que o psicólogo faz isso? Porque na maioria das vezes ele não sabe como lidar com disfunção sexual. Olha como isso é sério. Então tá na hora da gente, ó, enquanto profissional, começar a acordar. Tem um outro estudo que eu gosto também, que ele diz o seguinte: quando nós, enquanto profissionais, tocamos no assunto da sexualidade, se eu pergunto para o meu cliente sobre a sexualidade dele, sobre a vida sexual dele, a queixa sexual aparece em 60% dos casos. 60% dos casos. Ou seja, é bem provável que o cliente que você está atendendo, ele tenha demandas na área sexual e você não saiba lidar com elas, mas se você perguntasse para eles, essa queixa apareceria e você resolveria a queixa e logo você também resolveria a vida dele como um todo. Isso é sério, né? É libertador quando a gente começa a dominar as questões da sexualidade. Tá? Nosso tempo já acabou, gente. Voou, né? Mas eu preciso que você entenda. Grava aí no seu coração, ó. Problemas sexuais podem estar voltados para o desejo, podem estar voltados para a excitação, podem estar voltados para o orgasmo, ou podem ter correlação com dor. As disfunções sexuais, quando nós temos um olhar completo frente a elas, a gente consegue conduzir essas pessoas para uma vida sexual saudável. Até mesmo, ok? Até mesmo. Nosso papel é fazer com que uma pessoa, por exemplo, Eliane, vai que esse homem ele tem uma disfunção erétil e esse pênis não funciona mais e ele tem uma situação muito grave porque ele é diabético, ele é hipertenso, esse pênis dele tá com uma questão orgânica dificultosa ali para funcionar. Até nesses casos, nós que trabalhamos com sexualidade, a gente precisa dar um caminho para o prazer para esse homem, tá? A concepção dele precisa mudar em relação ao sexo, o pênis tem que sair do centro, outros prazeres precisam entrar para que, de fato, ele, mesmo que um pênis não funcione, por questões orgânicas sérias, ele tem a condição de continuar ativo sexualmente. Só que essa é uma conversa que parece muito estranha aos nossos ouvidos. Por quê? Porque nós não temos o treinamento adequado. Porque muitas vezes a gente olha de uma forma muito centrada no pênis para a relação sexual. Tá errado. A gente tem que mudar isso, ok? Então ficamos por aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você ainda não se inscreveu no treinamento Sexualidade 360, você tá dando mole, você vai perder sua vaga, certo? Então, se você quer se inscrever, corre. Você precisa ir no link que está na descrição do vídeo e vamos juntos aprender sobre essa sexualidade que traz segurança, que liberta, essa sexualidade que traz saúde para as pessoas que entram em contato com você. E lógico, né, gente? Não tem jeito. Quando a gente aprende sobre sexualidade, a primeira pessoa a ser abençoada vai ser você mesma. Tem como? Eu escuto isso dos meus alunos o tempo todo. Eliane, eu vim aprender para poder abençoar as outras pessoas, cuidar das outras pessoas que me procuram, mas eu fui a primeira pessoa a ser abençoada. É pra ser assim mesmo, tá bom? Beijo pra vocês! Problemas sexuais afetam milhares de vidas de forma silenciosa todos os dias. E é por isso que no dia 21 de abril eu vou compartilhar com você uma abordagem completa que transformou os meus 20 anos de prática profissional nessa área. Ela é específica para profissionais da área da saúde, líderes cristãos que querem fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. Reserve o seu lugar no treinamento profissional Sexualidade 360.